CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá, muito bom dia! Está no ar o CBN Universidade, o último programa do mês de setembro que chega recheado de informação para você, ouvinte da CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E aí, vamos saber quais são os destaques dessa semana? A UEPB conversa sobre a facilidade para emissão de visto americano para estudo e intercâmbio. E a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual está com novo horário de atendimento ao público e a gente traz todos os detalhes já já. Sábado é dia da coluna Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje falamos sobre o caso da menina Ágata, no Rio de Janeiro. E tem ainda as informações sobre um grupo terapêutico que aborda questões de ansiedade para os estudantes da UEPB. E vamos trazer ainda a iniciativa do Departamento de Fisioterapia que auxilia no combate das dores através da massagem. E no CBN Universidade de hoje ainda tem algumas mudanças do portal da transparência da UEPB que facilitam o processo à informação. E tem notícia lá do sertão do estado, viu? É um projeto do campus de Patos, que deve montar laboratórios de robótica para alunos de escolas públicas da região. Esse é um projeto voltado para desenvolvimento regional, né? A proposta é criar um laboratório de impressão 3D voltado para robótica educacional. Fica sintonizado que o CBN Universidade está apenas começando. E a gente já começa com informação sobre o novo horário de funcionamento da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB. O expediente foi alterado para melhor atender o público e ficar aberta nas segundas e quintas-feiras, das 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, sem intervalo para almoço ou para jantar. E nas terças, quartas e sextas-feiras, das 8 da manhã até as 5 da tarde, seguindo o horário normal do serviço administrativo da instituição. Nos dias que a Prograde vai funcionar no turno da noite, no caso nas segundas e quintas-feiras, é só para o recebimento de algum requerimento, esclarecimento das dúvidas frequentes e procedimentos acadêmicos e ainda a retirada de documentos que foram solicitados previamente com informação sobre a retirada do período noturno. Para mais informações, o telefone para contato é o 3315 3350. Repetindo, 3315 3350. E a gente fala agora sobre o processo de concessão do visto americano. Só a parte dele é possível entrar nos Estados Unidos. Esse setor que emite o visto é muito rigoroso e já ouvimos muitos relatos de pessoas que não conseguiram essa aprovação para a viagem. Pensando nessa dificuldade, a Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB fez contato com representantes do consulado americano para mediar esse processo. A ideia é facilitar a vida dos estudantes, dos técnicos e também dos professores da Universidade Estadual da Paraíba na hora de obter o visto de estudo e de intercâmbio. Nós conversamos com o coordenador da CORE, o professor Cláudio Lucena, e ele falou sobre essa ação da UEPB. Vamos ouvir. O processo de obtenção de visto é muito burocrático, é muito difícil, né? São barreiras mais burocráticas do que outra coisa qualquer, como o consulado acabou demonstrando aqui na UEPB. Então, uma orientação específica e digo mais assim, por iniciativa do próprio consulado, né? Então, fazendo divulgar que essas oportunidades existem e que esses entraves burocráticos não devem ser uma coisa para assustar o pesquisador interessado em fazer esse trabalho de intercâmbio nos Estados Unidos. Então, a gente avalia na CORE que foi muito interessante que o próprio consulado tenha buscado a universidade para fazer a divulgação, né, desses procedimentos, para desmistificar algumas coisas em relação a obstáculos que na verdade não existem, né? Há muito mito em relação à obtenção de visto para os Estados Unidos e a verdade é que esse visto de trabalho, muitas vezes financiado ou patrocinado por uma universidade ou por uma escola que vai acolher o intercambista, a pessoa que vai, né, nessa troca, envolve menos mito do que o que a gente imagina. A gente avalia como muito positiva a visita do consulado. Houve pesquisadores aqui da UEPB já interessados, né, que já tiveram aquela interação com o vice-cônsul e com a equipe do consulado que já veio. Então eu imagino que desses contatos iniciais que a gente conseguiu com sucesso intermediar, venham bons resultados para a nossa universidade. Muito obrigada, professor Cláudio. Olha, esse é mais um passo no processo de internacionalização da UEPB.
E agora a gente vai falar sobre o programa de pós-graduação em saúde pública, que está com o edital aberto para a formação de nova turma de mestrado acadêmico. Estão sendo oferecidas 19 vagas e as inscrições estão abertas até o dia 8 de outubro através do site da UEPB, o uepb.edu.br. A seleção será feita através de prova objetiva, prova dissertativa, arguição do projeto de pesquisa e análise de currículo. O mestrado possui área de concentração em saúde pública, com as linhas de pesquisa sobre condições e determinantes do processo de saúde e doença, e a avaliação de programas e tecnologias e serviços de saúde. A expectativa é que o resultado seja divulgado no dia 3 de dezembro e as aulas devem ter início no mês de março do próximo ano. Agora vamos de comentário, né? Roda a vinheta. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Bom dia, Luana Albéria, bom dia, ouvintes da CBN 103,5 FM, Campina Grande. Na coluna de hoje, Direito e Cidadania, por Luciano Nascimento, falamos, portanto, sobre o caso da menina Ágata, no Rio de Janeiro, e as discussões envolvendo o projeto ou anteprojeto de lei denominado de anticrime de Sua Excelência, o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, as falas das autoridades públicas, como do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e um instituto do direito penal denominado de excludente de ilicitude. O caso da menina que foi alvejada, por um tiro de fuzil, por um projétil de fuzil de um membro das Forças de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, eclodiu nos meios de comunicação social no Brasil a discussão que vem sendo colocada desde o início do ano pelo ministro da Justiça sobre um instituto do direito penal denominado de excludente de ilicitude ou excludente de crime ou excludente de antijuridicidade. Existe no Congresso Nacional um anteprojeto de lei denominado de projeto anticrime, levado ao Congresso Nacional por Sua Excelência o Ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, que nesse projeto há um apontamento de reforma do artigo 23 do Código Penal brasileiro. O artigo 23 do Código Penal trata do que os teóricos do direito penal chamam de excludente de ilicitude, em que você pode praticar uma ação que ela é uma ação do direito penal, ela é uma ação típica do direito penal, mas ela não é uma ação antijurídica do direito penal, ou seja, ela não é uma ação contra o direito. E o artigo 23 traz 3 prescrições sobre essas ações. Portanto, alguém pode tirar a vida de outrem no estado de necessidade e não ser crime. No âmbito da legítima defesa e não ser crime. Pode tirar a vida de alguém no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito e não ser crime. Portanto, o artigo 23 traz as previsões sobre a ideia de exclusão da ilicitude no direito penal brasileiro. O projeto de Sua Excelência, denominado de anteprojeto de lei anticrime, procura ampliar o instituto da excludente de ilicitude, o que os meios de comunicação social têm chamado de expansão da excludente de ilicitude ou licença para matar ou carta em branco para matar, já que Sua Excelência quer a introdução de 2 parágrafos no artigo 23 do Código Penal que minimiza enormemente essa ação como esta praticada no Rio de Janeiro por um membro das Forças de Segurança Pública em que vitimou uma menina de 8 anos de idade e que, portanto, comoveu o país e não apenas a ideia nacional, mas hoje na imprensa internacional é o que se fala. Enfim, o projeto de Sua Excelência, o Ministro da Justiça, denominado de anticrime, que é uma expansão das possibilidades de excluir a responsabilidade criminal de membros da Força de Segurança Pública ou do Sistema de Segurança Pública quando praticada essa ação. O ministro coloca no seu projeto de que quando essa ação por um policial militar ou por qualquer membro das Forças de Segurança Pública for praticada, quando essa ação for praticada por medo, por surpresa ou violenta emoção, o juiz que receberá o caso terá a competência para, à luz dessas 3 palavras construídas dentro de uma dogmática penal, dentro de uma lei penal, medo, surpresa ou violenta emoção, o juiz poderá reduzir a pena pela metade ou o juiz poderá, inclusive, aplicar o perdão judicial contra esse membro da segurança pública que praticou uma ação que vitimou alguém, como, por exemplo, dessa menina Ágata, no Rio de Janeiro.
Os teóricos do direito penal estão interpretando que isto é uma licença para matar que o projeto de lei de Sua Excelência o Ministro da Justiça tem construído na dogmática penal brasileira. Os meios de comunicação social, depois desse caso, que se mantinham, ora, analisando de forma bem moderada, bem ponderada, já começam a articular letras na comunicação social no sentido de que realmente a previsão é um desastre jurídico. Ora, um caso como esse, o policial militar poderia, portanto, argumentar de que estava com medo, estava num tiroteio e com medo ele atirou e vitimou um civil que não tem absolutamente nada a ver com a questão criminógena na qual está envolvido o policial militar. E, portanto, o juiz poderia reduzir sua pena pela metade ou, inclusive, lhe conceder um perdão judicial. Ou o policial militar poderia dizer que foi pego de surpresa, né? E o juiz, portanto, estaria com uma norma penal à sua disposição para analisar o caso concreto e dizer que o policial militar, portanto, receberia uma pena 50% a menos do que aquela estabelecida para a conduta praticada e preceituada como crime ou delito em algum artigo da parte especial do Código Penal ou de uma lei penal extravagante, ou inclusive lhe atribuir o perdão judicial. Ora, seja por medo ou por surpresa, se é um policial militar ou se é um membro da segurança pública, do sistema de segurança pública, essa arguição não pode viger. O professor Luiz Greco, professor brasileiro da Universidade Humboldt, livre de Berlim, entende que, no caso dos membros de segurança pública, essa norma não poderia ser aplicada, já que um membro da segurança pública não pode dizer que está com medo, não pode dizer que foi pego de surpresa, porque ele recebe treinamento para isto, ele é um profissional da segurança pública. Particularmente, interpretamos em conjunto com autores como Rosmar Alencar e Nestor Távora, de que não assiste razão ao professor Luiz Greco no sentido de que os juízes não interpretarão assim como o professor Luiz Greco está interpretando. Os juízes aplicarão a redução da pena no caso concreto, sem dúvida alguma, e eu diria mais, e aqui é a minha posição, em muitos dos casos os juízes aplicarão o perdão judicial ao policial militar ou membro da segurança pública que num tiroteio alveja um civil que não tem absolutamente nada a ver com a cena criminógena. Nós teremos, portanto, uma carta em branco para os policiais militares e membros da segurança pública praticarem ações para além das fronteiras legais estabelecidas para o exercício de um membro da segurança pública. E tem a terceira das expressões, denominada de violenta emoção. Portanto, quando o policial militar ou membro da segurança pública agir por medo, surpresa ou violenta emoção, o juiz poderá reduzir a pena pela metade ou aplicar um perdão judicial. Ele não será responsabilizado criminalmente. Imagine esta terceira previsão, né, nos casos de feminicídio, e agora não mais para os membros da segurança pública, mas sim para as relações sociais, ou seja, para os relacionamentos. Imagine, portanto, os casos amorosos, as relações afetuosas, afetivas entre os seres humanos, em que um poderá dizer que praticou a ação porque estava sob o estado de violenta emoção e, portanto, praticou a ação. Imagine o número de mulheres mortas nesse país e que com uma norma como essa, com uma previsão como essa, estarão sujeitas a tal categoria de violência. O caso da menina Ágata no Rio de Janeiro é emblemático para que o Congresso Nacional fulmine essa regra da expansão da excludente de ilicitude ou de uma carta em branco para matar. Muito obrigada, professor Luciano, e até o próximo programa. Olha, agora é hora da nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade, mas fica ligado que depois do intervalo a gente fala sobre um grupo terapêutico que trabalha a ansiedade com os estudantes da UEPB. Tem o quadro Português Sem Segredos com dicas para você e ainda teremos a iniciativa do Campus de Patos, que deve montar laboratórios de robótica para as escolas públicas. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, o último programa do mês de setembro. E a gente já traz uma informação para os interessados em participar do grupo terapêutico que trabalha a ansiedade na vida acadêmica aqui no campus de Campina Grande. A iniciativa já existe em outras cidades onde a UEPB está e aqui em Campina estão sendo oferecidas 20 vagas. As atividades serão desenvolvidas toda quinta-feira a partir das 8 horas da manhã. O estudante que tiver interesse tem até o dia 4 de outubro para fazer a inscrição diretamente na Pró-Reitoria Estudantil. E para você que quer entender melhor como funciona essa atividade, a nossa produção conversou com a psicóloga da Proeste, Luísa Porcaro, contou detalhes sobre o grupo terapêutico que já deve começar com as atividades no próximo mês.
O projeto nasceu no campus de João Pessoa e Guarabira, que a gente tinha uma demanda de atendimento muito grande e não conseguia dar conta de atendimentos individuais. Então a gente começou a pensar maneiras de fazer com que os estudantes tivessem capacidade de se encontrar, criar vínculos e criar eles mesmos processos terapêuticos, porque a função do grupo é que ele seja terapêutico, mas também um grupo operacional, que eles construam formas de lidar com as suas ansiedades, que eles criem laços entre eles e etc. Então a gente pensou nessas propostas para o campus 5 e 3, já está em execução lá desde o início do semestre, e aí decidimos ampliar aqui para Campina Grande, porque a gente viu que aqui também tem uma demanda muito grande de estudantes que estão em processo de ansiedade, que estão em processo de angústia, que às vezes chamam de ansiedade, por ser um nome mais comum. E aí a gente resolveu criar esse grupo para lidar com esses estudantes e para que esses estudantes aprendessem a lidar com as próprias angústias, com a angústia do colega, se reconhecer no outro, permitir que o outro se reconheça nele, criar vínculos e etc. Ele é um grupo que é aberto para todos os estudantes de graduação e pós-graduação da universidade, só precisa estar devidamente matriculado, preencher uma ficha de inscrição e estar disposto a assinar um contrato ético. É necessário que o estudante preencha um contrato se comprometendo a manter sigilo, a manter os horários, porque é necessário que ele chegue no horário certo e que ele saiba que tem que ter aquele horário de duração do grupo disponível, que serão 2 horas. E tem algumas outras regras internas que ele precisa estar disposto a preencher. Serão os primeiros 20 estudantes que vierem, porque o grupo precisa ter esse número limitado, porque senão vira uma roda de conversa e a intenção do grupo não é essa, é que eles consigam construir vínculos e tal. Então serão os primeiros 20 estudantes que vierem se inscrever e estiverem dispostos a assinar esse termo. A partir do momento em que a gente faça o primeiro encontro, que vai ser no dia 10, às 8 horas da manhã, aqui no prédio da reitoria, numa sala aqui dentro, a partir desse momento o grupo se torna fechado, porque ninguém mais pode entrar. Aí a gente constrói com eles, começa a construir, os primeiros 2 encontros são para eles construírem o vínculo, depois a gente começa a abordar as questões mais propriamente delicadas, vamos dizer assim, mais relacionadas às angústias e à subjetividade deles, e aí esse grupo dura até o início de dezembro. Que legal, muito bacana essa iniciativa. E olha só, e a ideia da Pró-Reitoria Estudantil é expandir a realização de grupos terapêuticos para outros campos da instituição que ainda não têm o serviço, para ampliar o acesso dos estudantes às medidas de cuidado com a saúde mental. Outras informações você pode entrar em contato através do telefone 3315 3450. Repetindo, 3315 3450. A Pró-Reitoria Estudantil da UEPB funciona no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. E vamos falar também de outra iniciativa de parceria da UEPB, agora com a Universidade Austral do Chile. É que foi firmado um termo de cooperação entre as instituições que tem o objetivo de estreitar os laços, fomentar o intercâmbio de professores, alunos e técnicos e ainda possibilitar o desenvolvimento de pesquisas conjuntas entre as universidades. Essa parceria é resultado das redes de conexão que estão sendo formadas através do projeto Solidares, que é a Universidade Inclusiva. Essa parceria é o resultado das redes de conexões que estão sendo formadas através do projeto Solidares, Universidades Inclusivas. E esse é o primeiro acordo de cooperação firmado, e a expectativa da Coordenadoria de Relações Internacionais da UEPB é que até o mês de março do próximo ano, outros 5 novos convênios desse tipo sejam firmados. Que bom, né? Porque é através de ações como esta que a Universidade Estadual da Paraíba tem se tornado cada vez mais internacionalizada, o que garante um ganho para toda a comunidade acadêmica. E agora a gente vai de dicas de português. Solta a vinheta! Português sem segredos, com Edson Tavares.
Bom dia, gente! Como acontece todos os sábados, estamos aqui para mais uma conversa sobre a língua portuguesa, tirando dúvidas sobre o uso de palavras e expressões que parecem segredos, que somente os iniciados conseguem resolver. Estamos aqui para mostrar um português sem segredos. Antes, porém, vou deixar uma perguntinha cabulosa. Traz. A palavra traz se escreve com S ou com Z? Fica pensando aí enquanto eu escuto a dúvida do Micael e da Tereza. Meu nome é Micael e minha dúvida é referente ao uso do mal com U e o mal com L. Em quais casos devemos usar? Me chamo Tereza, eu queria saber o que eu posso fazer para não me confundir na hora de empregar mal com U e mal com L. Bem, de fato, essa palavra gera alguns problemas na hora de escrever, principalmente porque aqui no Nordeste não costumamos pronunciar de forma diferente cada uma dessas palavras. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a pronúncia do mal com L é nítida, pois o gaúcho ergue a língua até a arcada dentária. Mal. Entretanto, na hora de escrever, os patrícios do Sul têm as mesmas dificuldades em saber quando é com L e quando é com U. Gramaticalmente, dizemos que mal com U é um adjetivo, vem sempre se referindo a um substantivo. Garoto mal, mau negócio, lobo mal, tudo com U. E mal com L é substantivo ou advérbio. Teu mal é comentar o passado. O mal da humanidade é a hipocrisia. Ele mal conhece a moça. A dica: o contrário de mal com U é bom. O contrário de mal com L é bem. Daí é só trocar mentalmente o mal por bem ou bom. O que der certo, mata a dúvida. Assim, lobo mau é com U, porque o contrário seria lobo bom. O mal da humanidade é a hipocrisia. Mal é com L, porque o contrário seria o bem da humanidade e não o bom da humanidade. E aí, Micael? E aí, Tereza? Deu para entender? Você também pode participar de nosso quadro. É só gravar um áudio dizendo seu nome e sua dúvida e enviar para o número 98893-9414, DDD 83. Mas antes de ir embora, vamos responder a perguntinha cabulosa. Traz com S ou com Z? Depende do uso. Traz com S é substantivo, significa a parte posterior de algo. A vida ruim ficou para trás, com S e com acento. E traz com Z é verbo, o verbo trazer. A garota traz muita alegria para casa, traz com Z. Entendido? Eu volto sábado com mais uma edição do quadro Português Sem Segredos. Vou nessa. Muito obrigada, professor Edson. E olha, para participar do quadro Português Sem Segredos, você já sabe, né? É só gravar a sua pergunta por áudio, lembrando de se identificar no início da gravação e enviar para o número 98893-9414. Aproveita agora e já grava aí bem rapidinho e manda para o professor. Quem sabe a sua pergunta não é respondida no próximo programa, hein? Olha, outra forma de interagir com o CBN Universidade é através do nosso Instagram, o @CBN Universidade. Por lá você também pode mandar a sua mensagem, dizer o que você acha do nosso programa e sugerir alguns assuntos para que a gente possa abordar aqui no CBN Universidade. E antes do intervalo, ainda dá tempo de mais uma informação bem rápida. É que acontece no dia 2 de outubro a primeira oficina de acústica da fala, que tem como objetivo abordar, a partir de quesitos metodológicos, os sons voltados para a pronúncia da língua inglesa. Essa é uma atividade promovida pelo Grupo de Estudos em Fonética e Fonologia da Universidade Estadual da Paraíba e aprovada pela cota do PIBIC. O encontro deve ser ministrado pelo professor Leônidas José da Silva Júnior e para a oficina foram oferecidas 20 vagas. Mas agora vamos de intervalo, tá? E na volta a gente fala sobre o portal da transparência da UEPB, que agora está muito mais fácil para o cidadão ter acesso aos dados da universidade. E ainda tem o projeto Zika Mob, que premiou os melhores trabalhos de alunos das escolas públicas que participaram da primeira Zincana. O CBN Universidade volta já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Voltamos com o CBN Universidade de hoje e a gente já falou aqui no programa sobre o projeto ZikaMob, que é desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba e que realiza atividades com estudantes de escolas públicas aqui de Campina Grande. Pois bem, foi realizada uma gincana que foi batizada de Zincana. A gente trouxe a coordenadora do projeto aqui no CBN Universidade para uma entrevista onde ela explicou como ia funcionar a competição, quais eram as missões e também os ensinamentos que ficaram para os alunos. Agora, no mês de setembro, os melhores vídeos, que eram uma das provas da Zincana, já foram premiados. Foram um total de 40 escolas participantes e 10 cumpriram todas as etapas e chegaram na fase final. As crianças fizeram a lição de casa e a gente trouxe umas dicas da coordenadora do ZikaMob para que você, ouvinte da CBN Campina Grande, também possa pôr em prática no seu dia a dia. Escuta aí as missões da professora Silvana Santos para o combate do mosquito transmissor da dengue, da zika e de outras tantas doenças. A gente focou em 4 missões, que são ações que todo mundo, se fizer, a gente tem condições de reduzir muito a prevalência dos mosquitos. A primeira é aprender a inspecionar a casa, para identificar focos. A gente não pode deixar isso a cargo da secretaria, nós temos que aprender a fazer isso direito. A segunda missão foi aprender a separar os resíduos para doar para os catadores. Quanto menos garrafa PET tiver perdido por aí, menos criador tem. A maior parte dos criadores que ficam em quintais, áreas, por exemplo, que tem mato, é porque é um saquinho que está ali, é um copinho, é um resíduo que poderia estar aproveitado, né? Ser aproveitado. E se a gente doasse para os catadores, eles iam ganhar renda, o que ajudaria muito a eles a sobreviver melhor. A terceira missão é telar janelas. Se a gente tela janelas, o mosquito não nos pica. Então, isso é uma forma muito simples de evitar a dengue, a zika e a chikungunya. E a quarta missão é mais trabalhosa, são os mutirões de limpeza. Se a gente olhar do lado da nossa casa, a gente vai ver que tem terrenos baldios, em todo lugar tem lixo espalhado pela cidade, todo esse lixo serve de criadouro para mosquito. Então a gente precisa aprender a botar, tirar, né, arregaçar as mangas, fazer os mutirões de limpeza, tirar esse lixo, falar com o vizinho para não jogar, porque quanto mais a gente joga lixo, mais a gente fica doente. E olha só, atendendo às demandas do projeto ZikaMob, a pós-graduação em Ensino de Ciência e Estudo Matemática implantou na grade a disciplina Ensino de Ciência e Promoção da Saúde, que será ministrada como componente curricular voltada para os alunos especiais do programa. A disciplina é para os professores de ciência do ensino fundamental e deve estar sendo estudada agora no 2º semestre letivo. Ao inserir essa disciplina no mestrado, a meta é capacitar mais profissionais para o combate ao mosquito Aedes aegypti, a partir da compreensão de que o ensino de ciência pode e deve contribuir para a promoção da saúde. A gente continua falando sobre saúde aqui no CBN Universidade e, me responde uma coisa. Você costuma tomar algum remédio? Sempre que sente alguma dorzinha de cabeça, já corre na farmácia e compra algum medicamento? É uma dor na cabeça, outra na coluna, e aí a gente se automedica, não é mesmo? Pois olha só, tem um projeto na UEPB que promove o alívio das dores através de massagens. Muito legal, né? A reportagem é do Rafael Costa. Com 20 anos de existência, o projeto responsável pela oficina de massagem terapêutica vem atendendo a população de Campina Grande semestralmente. O projeto tem como principal objetivo promover a melhoria de qualidade de vida, gerando ação conjunta participativa da universidade com a comunidade através de técnicas de massagem corporal, que garantem a diminuição das dores na coluna dos pacientes. O projeto é coordenado pela professora Socorro Barbosa, que defende a teoria de que massagem terapêutica no tratamento de dores de cabeça e coluna vem sendo cada vez mais aplicada. De acordo com ela, uma das principais causas dessas dores que causam desconforto diário em muita gente tem relação com a má postura. São vários fatores que podem causar as dores na coluna, desde, como eu falei, de uma má postura a uma patologia, tipo osteofitose, tipo escoliose, né? Qualquer patologia relacionada à coluna pode causar essas dores. E a cefaleia tensional está diretamente ligada à tensão muscular. Se uma pessoa chega aqui para mim com uma enxaqueca mais grave, se ela chega com qualquer outro problema, ela não vai obter a resposta desejada, porque ela está mais relacionada com a tensão. Temos sim pacientes que, além de ter uma cefaleia tensional, eles têm enxaqueca, né? Mas nós não temos assim uma resposta e não fizemos uma pesquisa para eles terem alguma melhora. Mas eu não vou dizer que foi a massagem que melhorou a enxaqueca, a massagem a melhorar a tensão muscular.
O projeto é desenvolvido pela Universidade Estadual da Paraíba, atende um número maior de mulheres com dores na coluna ou cefaleia constantes. Por semestre, são cerca de 40 pessoas atendidas. A massagem aplicada pelos integrantes do projeto vem beneficiando não só na contenção das dores, mas também atuando no metabolismo dos pacientes, que conseguem melhor qualidade do sono e repouso do corpo para amenizar as dores. Mas você sabe como evitar as dores de coluna ou de cabeça? De acordo com a professora Socorro Barbosa, manter uma boa postura é essencial para evitar ou minimizar o problema. Se as dores elas são relacionadas à postura, que são uma boa parte são relacionadas à postura, né? Então elas têm que se posicionarem melhor, tem que cuidar do corpo, voltar para se cuidar mais, entendeu? E a partir do momento que você tem uma consciência corporal, que você se cuida, você se levanta direito, você se senta mais corretamente, você se agacha para pegar um objeto no chão mais corretamente. Lá no alto também, se você pega um objeto lá no alto, você se posiciona para dirigir melhor, o banco não fica tão arriado, tão para trás. Então, se você segue no dia a dia, torna isso como hábito, no final do dia, suas costas não vão doer quando o seu problema é relacionado diretamente à postura, não vão doer quanto doía. O projeto de massagem da UEPB funciona na Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Estadual da Paraíba, no campus Campina Grande. Rafael Costa, para o CBN Universidade. Muito obrigada, Rafael. E a Clínica de Fisioterapia da UEPB funciona de segunda a sexta em horário comercial, dentro do campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. Qualquer dúvida, telefone para contato é o 3315-3346. 3315-3346. Vamos combinar que a UEPB é uma referência no quesito transparência. Mas olha só, a novidade é que agora o portal está bem mais fácil de navegar. São outras ferramentas com todos os itens bem acessíveis para quem quiser acompanhar online os dados da instituição, as receitas, as despesas, os auxílios e entre outros dados que são atualizados bem rapidinho no portal da transparência da UEPB. E ainda bem mais clean, viu? Olha, vamos saber mais detalhes na reportagem da Karen Silva. A transparência é algo fundamental para o diferencial de uma instituição. E com o objetivo de facilitar o acesso aos estudantes, servidores e à sociedade em geral, a Universidade Estadual da Paraíba deu um novo formato ao portal de transparência, agora mais moderno e com novas informações. Luciano Albino, pró-reitor de Planejamento, esclarece sobre a missão da UEPB com relação à transparência. O acesso às informações públicas é garantido por lei. Qualquer cidadão, qualquer cidadã, por lei, tem direito a solicitar as informações que achar conveniente para que ele se baseie como é que a instituição funciona ou alguma dúvida caso ele tenha sobre ela. A UEPB tem feito isso de forma muito incisiva nos últimos anos. Não é só cumprir a lei de qualquer forma. A reitoria do professor Rangel Júnior tem investido bastante em criar condições para que os usuários, tanto os alunos, os servidores, mas também a comunidade em geral, tenha cada vez mais noção daquelas atividades que a UEPB realiza, tanto atividades acadêmicas quanto atividades orçamentárias e financeiras em relação aos contratos, em relação às contratações, em relação a como os recursos públicos são geridos e utilizados no âmbito da Universidade Estadual da Paraíba. O portal disponibiliza novas ferramentas como a estrutura das pró-reitorias, coordenadorias, departamentos, contatos e e-mail de todos os setores e reestruturou outros, como acesso aos dados institucionais por temática, servidores, folhas de pagamento, além do 13º e auxílios. Ivan Barbosa, responsável pelo setor de transparência, fala sobre a facilidade do acesso ao site. O portal da transparência, a gente fez um trabalho, primeiro, de consulta a todas as outras universidades estaduais, identificando não só o que a lei de acesso à informação pede, mas o que tinha destaque nas outras universidades para que a gente pudesse aprimorar o nosso portal. Nesta nova versão, a gente mudou praticamente o layout de todas as páginas e trouxe mais informações sobre a estrutura administrativa da universidade, sobre pessoal, sobre despesas. É possível consultar água, energia, telefone, pagamento de folha de pagamento, bolsa, estudantes por todos os campos da instituição. Embora a apresentação dos dados seja algo obrigatório, a Universidade Estadual da Paraíba busca de forma dinâmica apresentá-los, tendo compromisso não só com a lei, mas com o povo. Nós temos uma dinâmica anual que é de prestação de contas
de forma presencial e transmitida pela internet para toda a comunidade acadêmica 2 vezes por semestre. Nós fazemos no início e no final de cada semestre, com a presença dos principais pró-reitores e pró-reitoras responsáveis por essas informações que nós chamamos meio. A universidade tem as pró-reitorias fins, que são ensino, pesquisa e extensão, e as pró-reitorias meio, que são aquelas que coordenam, que fazem propriamente a gestão, a questão das finanças, do orçamento, da administração. Só no ano de 2018, o portal da universidade teve mais de 50 mil acessos e um total de 258 mil visualizações. O compromisso com a transparência pela UEPB vem sendo cada vez mais expandido. E você, já conferiu o portal de transparência? É bem simples, basta acessar através do site transparencia.uepb.edu.br. Boa navegação. Karen Silva para o CBN Universidade. Obrigada, Karen. E olha, o site da UEPB como um todo é super fácil de navegar. O uepb.edu.br, lá você encontra o que é notícia no dia a dia de todos os campus da UEPB, e para os estudantes também é um canal para acompanhar as notas, o calendário acadêmico e as informações sobre programas de bolsas, de extensão e entre outros assuntos. Mas agora é hora da nossa última pausa desta manhã de sábado aqui na CBN Campina Grande. Você já sabe, né? A rádio que toca notícia. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto que vem lá do campus de Patos, que está planejando a montagem de vários laboratórios de robótica abaixo do custo para escolas públicas do estado. A gente volta bem rapidinho. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e já com a informação sobre o curso de extensão que começou com as atividades agora no final do mês. São encontros quinzenais para debater o poder da argumentação. Esse é um curso oferecido pelo Departamento de Filosofia da UEPB, que tem o objetivo de incentivar a prática da leitura, o poder da interpretação de texto e a formulação de ideias e pensamentos. O nome do projeto é O Poder da Argumentação, exercitando métodos de leitura, interpretação e produção de textos. E ele é coordenado pelo professor da UEPB, o Otacílio Gomes da Silva Neto. A nossa produção esteve com ele, que falou um pouco mais sobre esse curso de extensão e como podemos trabalhar a argumentação. Vamos ouvir. Olha, o título do nosso projeto, O Poder da Argumentação, exercitando métodos de leitura, interpretação e produção textual, ele tem como primeiro objetivo fomentar o hábito de ler. Eu acho que os participantes que se propõem a adentrar no curso, eles têm que ter essa perspectiva. O primeiro passo é a leitura, porque quando a gente está diante de um texto, é importante a gente entender 3 passos que o Pascal Ide, no livro dele, A Arte de Pensar, ele nos propõe, que é o saber, o mover e o comover. Então a leitura, ela trabalha com essa dinâmica, não é? Então, o primeiro passo é gostar de ler, é a pessoa estar disposta a ler. O segundo passo é a interpretação. Como é que eu posso interpretar um texto de uma maneira efetiva, não é? E o terceiro passo é a escrita. Na verdade, é um conjunto operacional, não é? Que estão em acordo com o que a gente chama de poder da argumentação, o que devem encorajar e melhorar, enriquecer, por meio dessas competências e habilidades, o nosso poder de argumentação. Porque o que é uma argumentação, afinal? A gente pode dizer que uma argumentação, uma boa argumentação ou boas argumentações, é um conjunto de métodos e teorias que visa discernir ou diferenciar um raciocínio correto do incorreto. Então, acho que o curso de extensão ele vai trabalhar com essa dinâmica. Então, os participantes, eles têm que vir com essa expectativa, Primeiro, saber da importância da leitura, e ter esse gosto pela leitura, porque a leitura é a porta de entrada, para o bom andamento do curso. Depois da leitura, a gente trabalhar métodos de interpretação adequados, que a gente possa, por exemplo, diferenciar aquilo que é nuclear daquilo que é periférico nos textos,
E terceiro, a gente aprender ou desenvolver habilidades de escrita, que consequentemente vai nos ajudar também a falar bem. Muito bem, você ouviu aí o professor Otacílio Gomes da Silva Neto, ele que coordena o curso de extensão O Poder da Argumentação, exercitando métodos da leitura, interpretação e produção de textos. Esse curso está previsto para ser promovido em 3 meses, com encontros a cada 15 dias, na sala 125 da Central de Integração Acadêmica, no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande. Mais informações pelo telefone 3344-5318. Repetindo, 3344-5318. E agora a gente muda de assunto para falar do projeto que usa uma impressora em 3 dimensões para confeccionar peças específicas para o laboratório de robótica. A iniciativa vem lá do campus de Patos e a ideia é baratear o custo de produção e montagem de um espaço como os laboratórios de robótica para que esteja mais viável e acessível para as escolas públicas da região. A reportagem é do Roberto Gomes. Escuta aí. O Campus 7 da Universidade Estadual da Paraíba fica localizado no bairro de Salgadinho, na cidade de Patos, e oferece cursos em 4 licenciaturas e 2 bacharelados. Aqui funciona o Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas, que conta com os cursos de Administração, Computação, Física e Matemática. No Campus 7 da UEPB são desenvolvidos vários projetos de extensão e pesquisa, que são importantes para a formação acadêmica dos alunos e o desenvolvimento da sociedade de Patos e região. Como, por exemplo, um grupo de pesquisa que desenvolve produção artesanal de impressora 3D para a montagem alternativa de equipamentos de robótica para as escolas do ensino básico do estado da Paraíba, trazendo o ensino da física de uma forma diferente e com baixo custo de produção. O professor Rodrigo Fonseca é o coordenador do projeto e explica um pouco sobre a iniciativa que deve beneficiar estudantes de escolas públicas do estado. Esse é um projeto voltado para desenvolvimento regional, né? A proposta é criar um laboratório de impressão 3D voltado para a robótica educacional. Qual é a principal característica desse laboratório? Ele é autossustentável e de baixo custo, certo? Se você decidir adquirir essas máquinas ou um kit de robótica educacional disponível no mercado, vai sair muito mais caro do que você produzir o seu próprio laboratório na sua instituição, certo? Para ter uma estimativa, com 3 kits você compõe um laboratório completo, já equipado, pronto para funcionar. E o limite para a produção com essas máquinas depende apenas da imaginação do usuário. Eu conversei com a gerência de ensino aqui da região, eles disseram que o ensino médio fundamental vai passar por uma total reformulação. O que é essa reformulação? Eles vão dar mais ênfase à parte técnica, né? Vai reduzir a carga horária e vão investir na parte técnica. Então, nesse sentido é que a gente entra, porque a quantidade de competências que uma pessoa pode adquirir com um projeto desse é incrível, né? Vai desde conteúdos de física, matemática, química, resistência de materiais, dinâmica de fluidos, eletroeletrônica, programação, certo? Então, uma escola só tem a ganhar, investindo numa estrutura desse tipo. O projeto usa impressora 3D para confeccionar as peças para o laboratório de robótica. O equipamento é manuseado pelo professor Jonas de Souza, que explica um pouco mais sobre o processo. A impressora ela funciona da seguinte maneira. A gente tem um projeto que a gente idealiza a peça em um programa CAD, pode ser qualquer programa que gere uma peça em 3 dimensões. Essa peça é transportada para um programa chamado Repetier, ou qualquer outro programa que faça o fatiamento dessa peça. A partir do fatiamento, ela gera coordenadas, e essas coordenadas são transferidas para a impressora. Então, a máquina ela trabalha colocando camadas de plástico. E é interessante que o aluno consiga desenvolver seus próprios projetos. O aluno vai ter a capacidade de projetar, aprender a projetar em 3 dimensões, aprender a trabalhar com a impressora 3D e a desenvolver outros projetos além desse aqui. Além de técnicos, o projeto também envolve estudantes do campus, que estão presentes em todas as etapas, inclusive na capacitação dos professores da rede pública de ensino para o manuseio da impressora 3D. Vinícius Nunes está no 5º período do curso de Física e faz parte do projeto. Ele deve ser um agente multiplicador para capacitar os professores da rede estadual de ensino. Faz cerca de 2 meses que a gente está trabalhando dentro do projeto e estamos aprendendo com o professor Jonas e o professor Rodrigo como é o funcionamento do desenho das peças em 3 dimensões.
Aí, a partir daí, iremos criar um manual básico para ensinar o professor do nível médio ou até nível fundamental, para ensinar ele o passo a passo do processo do programa, como é que faz a construção da peça em 3 dimensões, para assim, quando ele for para a escola, junto com o material, ele repassar para o aluno de forma mais simples e básica. Aí, com isso, vai acontecer o quê? Iremos trazer o professor aqui para a primeira exposição desse material, iremos fazer o treinamento dele tanto no programa como na utilização da impressora e iremos imprimir algumas peças junto com ele, para que fique mais simples e quando ele chega na escola ele consiga repassar de forma mais básica para o aluno. Projetos como este, além de elevar o ensino da física, trazendo de uma forma diferente, contribui para o desenvolvimento sociocultural da região. Roberto Gomes, para o CBN Universidade. Obrigada, Roberto. Esse projeto faz parte do Centro de Ciências Exatas e Sociais Aplicadas do Campus 7 da UEPB, na cidade de Patos. E o recado agora é para os sanfoneiros da cidade de Lagoa Seca e região. Na próxima sexta-feira, dia 4 de outubro, vai ser realizado o encontro de sanfoneiros da UEPB aí no campus de Lagoa Seca. Essa é a 3ª edição do evento, que esse ano começou pelo campus de Araruna e vai para o 2º dia este ano. Esse é um projeto de resgate e valorização da figura do sanfoneiro, que é desenvolvido pela Pró-Reitoria de Cultura da UEPB. Até o mês de dezembro, o Encontro de Sanfoneiros vai rodar o estado, levando muita música e o autêntico forró, reunindo gerações de sanfoneiros e tocadores de fole em toda a Paraíba. E é assim que a gente encerra o CBN Universidade de hoje, mas próximo sábado tem muito mais. E você sabe que se encontra com a gente às 9 horas da manhã, aqui na 103.5, a rádio que toca a notícia. E se você perdeu algum programa, fica tranquilo, porque todas as edições do CBN Universidade estão disponíveis através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de Educomunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que ainda tem muita informação para você, e a gente volta sábado que vem. Tchau e até lá! CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.